Olá, galera! Estamos começando mais uma semana e o tema da nossa aula é o gênero textual enigma e charada ou adivinha. Então, vocês vão abrir o Google Formulários que eu enviei para vocês, vão colocar o endereço de e-mail, o nome e vamos iniciar. Seria ideal que, ao fazer a atividade, vocês fossem pausando o vídeo e respondendo junto comigo. Então, a intenção de estar gravando esse vídeo é justamente isso: auxiliá-los a realizar a atividade junto comigo. E outra dica: as aulas das apostilas também estão sendo transmitidas lá pelo Centro de Mídias. Os professores estão fazendo as mesmas atividades, lendo os mesmos textos, então você pode voltar lá no YouTube e conferir, principalmente as aulas gravadas lá a partir do dia 4, tá? Então vocês conferem lá no YouTube. E aqui então, voltando, o tema da nossa aula, que é o gênero textual enigma, charada ou adivinha, e que a gente seja capaz de analisar entre esses textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas, como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas, referências explícitas, aquilo que está muito claro no texto, ou aquilo que está implícito, que eu preciso ir mais além, tá? Com relação ao tema, aos personagens, aos recursos literários e semióticos, né? Esses são os sentidos que o texto pode ter. Então, nessa atividade 1, nós vamos fazer a análise e leitura desse texto. Este é o texto 1. O texto 1 que vai falar sobre a Esfinge de Tebas. Então, olha lá, é um desenho, na verdade, do Marcelo Ortega. Então, o texto também pode ser um desenho, pode ser feito de imagens, como nós vimos. E esse texto ele é feito tanto de imagens quanto de palavras. Os escritos acima, representados em várias línguas, associam-se à Esfinge de Tebas, ser mitológico que lançava charadas aos peregrinos viajantes. Então, vamos observar isso que a gente acabou de ler, olha lá. Nós temos aqui em alemão, em inglês, em francês, italiano, espanhol, hebraico e grego. Se os viajantes respondessem às perguntas por ela feitas, eles eram liberados para continuarem a viagem. Se não respondessem, eram eliminados. Então, pelo que a gente percebe aí no texto, né, a esfinge também causava uma grande ansiedade, né? As pessoas que estavam viajando, para darem continuidade à sua viagem, tinham que responder essas perguntas que eram feitas pela esfinge ao se depararem com ela, e se eles errassem, eles eram eliminados, eles eram mortos, né? Então, para quem conhece de literatura, a história que vai falar um pouquinho da Esfinge e que é uma literatura muito famosa, é a história, que também é uma peça teatral, Édipo Rei. Acho que vocês já devem ter ouvido pelo menos falar da expressão complexo de Édipo. Então, Édipo foi aí um personagem dessa literatura e que vai nesse, porque Édipo era rei de Tebas, ele se torna rei de Tebas e Tebas era assolado por esse grande monstro aqui, que era a Esfinge. Então aqui mais abaixo nós temos um mapa para saber onde fica Tebas, perto de Delfos, na Grécia Antiga. Seu desafio: leia as frases que estão em volta da Esfinge. Todas elas significam a mesma coisa. Estou afirmando, todas significam a mesma coisa. Algumas o ajudarão a fazer a tradução para a língua portuguesa. Qual é a tradução? Então vamos lá. Vocês vão observar. Em alemão é um idioma muito difícil, né? A gente não conhece, as palavras não lembram a língua portuguesa. O inglês, algumas sim, ó. The cipher, me. Aí, o francês também já está um pouquinho diferente, né, do que a gente está acostumado no português. O italiano, decifra-me, o ti devorero, divorero, né, não sei assim, se é assim que pronuncia. Aqui em espanhol, decifra-me ou te devoro. Em hebraico, também fica impossível a leitura, para a gente não conhecer, e grego também não. Então, a gente vai responder então a pergunta 1. Qual é a tradução? Né? Vocês devem ter percebido aqui já qual dessas frases que ajuda a gente a traduzir. Qual das línguas o ajudou na tradução? Qual dessas línguas? Foi o alemão? A gente viu que não. Ou o inglês? Ou foi o inglês, o francês, até o italiano, que está mais perto, e o espanhol.
O hebraico e o grego não. Então, verifica aí e vê a tradução, tá bom? Vocês vão colocar aqui para mim, qual das línguas ajudou na tradução. Agora que você já desenvolveu a primeira tarefa, sua próxima missão será responder as charadas abaixo. Se preferir, poderá trocar ideias com seus colegas. Se vocês estiverem na internet, quiser conversar com seu colega através do WhatsApp, dar uma pausadinha aqui na atividade, vocês podem. Como são charadas, a gente não tem a obrigação de saber a resposta, né? Às vezes a gente não consegue também pensar numa resposta. Então, vocês vão ler e vão colocar se vocês sabem a resposta, senão vocês podem colocar não sei, ó. Que é que anda com os pés na cabeça, né? Que tem até a gente ouve muito o que é o que é. E aqui tá, que é que anda com os pés na cabeça. Você vai colocar aqui. Se você não souber a resposta, você põe não sei. Qual é o homem que tem cabeça de boi, coração de carneiro e pés de porco? Se você não sabe, põe não sei. Se você quiser arriscar uma resposta, pode arriscar, tá? Coloca o que você acha que é também. Qual foi o castigo de Atlas, aí, outro personagem da mitologia? Se você não conhece nem quem foi Atlas, então você não sabe a resposta, você coloca não sei. Qual é o animal que anda de 4 patas de manhã, de 2 ao meio-dia, de 3 à tarde? Tá? Pensa um pouquinho, se você conseguir a resposta, coloca, se não, não sei. Bom, e o tema da próxima aula é o gênero roteiro. Nós vamos analisar de novo, né, entre esses textos literários, no caso é um roteiro, né, como se fosse uma peça de teatro, tá? E nós vamos analisar aí essas referências explícitas e implícitas. Então, nós temos aqui o texto 2. Conseguiu responder? Você teria passado pela esfinge se a esfinge tivesse feito para você todos esses enigmas, todas essas charadas? Será que você teria conseguido passar pela esfinge? Eu vou falar para vocês que tinha uma resposta aí que eu não sabia, então eu não iria passar pela esfinge. E não foi a última, tá? E então, aqui é só uma pergunta para vocês refletirem, tá? Então, o texto abaixo vai dar essas respostas. Será que vai ter todas essas respostas que a gente não sabe? Então, vamos lá. A esfinge e o oráculo de Apolo. Então, aonde que é o cenário? O roteiro é um gênero textual que ele tem por intenção mostrar a fala dos personagens, como que deve ser feita essa história, como que deve ser encenada essa história. De repente, eu posso fazer uma gravação, né? Eu posso fazer a apresentação de uma peça de teatro. Então, até numa novela, quando o escritor escreve uma novela, ele primeiro faz o roteiro, para ele saber o cenário, como que os personagens vão estar vestidos, quem vai entrar falando primeiro, como que é esse cenário, se vai ter uma cadeira ou não, se a pessoa vai estar em pé ou sentada. Então, o roteiro ele serve para isso, para orientar a produção desses outros gêneros textuais, né? Que pode ser, inclusive, do cinema, um filme, pode ser uma novela, um seriado, tá? E etc. Então, vamos lá. Ele também é dividido assim, cena 1, cena 2, para ficar o texto mais bem organizado, né? De repente, a cena 1 ela acontece num cenário, a cena 2 em outro, ou a cena 1 em um determinado tempo, a cena 2 em outro, depende de quem vai elaborar o roteiro. Então, nós temos lá o roteiro que chama A Esfinge e o Oráculo de Apolo. E o cenário é lá na Grécia Antiga, no mesmo cenário aqui da Esfinge, ser mitológico, que a gente acabou de ver, certo? Então, eu vou ler aqui para vocês. Como eu estou sozinha, eu vou ler um pouquinho diferente. O ideal seria que alguém dividisse comigo a leitura, porque, por exemplo, eu vou fazer a fala do Pedrinho, então outra pessoa poderia fazer a fala da Emília, e assim por diante, né? Então tem outros personagens aqui também. Mas como eu estou sozinha, eu vou fazer a voz de todos e vou tentar aí da melhor forma para que vocês possam entender. Então, quais são os personagens envolvidos? O Pedrinho, a Emília, o Visconde, o Heleno, a Esfinge, Pítia, sacerdote, e peregrinos. E depois nós vamos ter também um narrador. Pedrinho diz: mas, afinal de contas, nossa viagem a estes séculos não foi para aventurar? Sim, para procurar tia Anastácia. Temos de refletir nisso. De refletir, não. Temos de indagar, de perguntar por ela a toda a gente. Lá vem um homem, vamos bater papo com ele, disse a Emília. Entra um homem de meia idade caminhando na direção dos três. Pedrinho foi-lhe ao encontro. E aí o Pedrinho diz: meu senhor,
Andamos perdidos por estas terras e muito precisamos de informações. Andamos atrás da tia Anastácia. Quase que sei que ela está aqui, aprisionada por um dos monstros que atacaram o palácio do príncipe Kodad. Mas onde? O remédio, aí o Heleno responde, o remédio me parece uma consulta ao oráculo de Delfos. Por que não o fazem? Para Delfos, vou indo. Vocês poderão acompanhar-me. Aí o Pedrinho responde, ótimo, mas o tal oráculo adivinha mesmo as coisas? Aí o Heleno responde, por Zeus, claro que adivinha, é por isso que anda o santuário de Delfos sempre cheio de consultantes vindo de todas as partes do mundo, reis, príncipes, negociantes e pastores. A quantidade de donativos em depósito no templo é enorme, não existe em parte nenhuma do mundo santuário mais rico de prendas. Um dão os blocos de ouro, outros dão estátuas de mármore ou bronze. Há mais estátuas em Delfos do que em todas as cidades helênicas reunidas. Aí a Emília pergunta, e quem faz as adivinhações? O Heleno responde, a Pítia. É em Delfos que o grande Apolo se manifesta por meio de uma fenda na montanha, de onde saem uns vapores miraculosos. A mulher que respira esses vapores sente logo uma tontura, fica descabelada, de olhos enormes, a espumejar e, por fim, solta as palavras de Apolo. Mas como nem sempre o que ela diz nos é inteligível, há os sacerdotes do santuário que as interpretam, isto é, explicam o significado das palavras divinas. Continuaram a caminhar, então agora a gente já muda para a cena 2, desculpa. Continuaram a caminhar, uma hora depois, penetraram em zona montanhosa que o Heleno explicou ser a montanha Esfingia. O Heleno diz, temos aqui que andar com muitas cautelas, porque a região é assolada por um monstro de grande crueldade. Aparece de improviso aos passantes e propõe-lhes enigmas. Quem não dá a solução certa é devorado. Aí o Pedrinho pergunta, não é a esfinge? O Heleno diz, sim, é esse seu nome. A esfinge é filha de outro monstro famoso, a quimera, de 3 cabeças. E aí o Pedrinho espantado fala, acho que ela te ouviu, vejam, um monstro horrível, cabeça de mulher, corpo de leão, asas de águia. A esfinge abre a boca e pergunta para Emília, que é que anda com os pés na cabeça? Aí a Emília responde, piolho. A esfinge, a rapidez te acompanha, siga seu caminho. Aí a esfinge fala pro Pedrinho, qual é o homem que tem cabeça de boi, coração de carneiro e pés de porco? E o Pedrinho responde, o carniceiro. Aí a esfinge vira pro Visconde, qual foi o castigo de Atlas? E o Visconde responde, é o raio desta canastrinha da senhora Marquesa de Rabicó. A esfinge diz, está errada a resposta, mas você é tão exótico que eu vou deixá-lo passar. Aí a esfinge vira para o Heleno. Qual é o animal que anda de 4 patas de manhã, de 2 ao meio-dia, de 3 à tarde? O Heleno, Didi, papá, socorro! E aí a Emília diz para o Pedrinho. E o Visconde, temos de ajudá-lo. O enigma da esfinge poderá ser enigma para as gentes daqui, mas para nós é velharia coroca. Vá por trás dele, Visconde, e dê a resposta, que é homem. E aí o Visconde se aproximou do Heleno, cochichou-lhe a resposta exata, mas quem disse da boca do Heleno pode falar? O Visconde então fez uma voz grossa e disse, fingindo que era o Heleno, Visconde, aproxima-se do Heleno, se esconde atrás dele e pronuncia a resposta em voz alta. O animal que de manhã anda de 4 patas, é o meio-dia, anda de 2, e à tarde anda de 3, é o homem. A esfinge urrou desapontada. Passe, e depressa, antes que eu me arrependa. O Heleno responde, ufa, escapei de boa, mas como é que vocês sabem decifrar estes enigmas? Eu nem que levasse a vida inteira pensando, não seria capaz de resolver um só. Aí a Emília responde, é que nós somos macacos de circo, nunca nos apertamos. Não tive o menor medo da esfinge pela certeza em que estava de suas adivinhações serem canja para nós. Vamos! E o Visconde responde, vejam os começos de cidade. E o Heleno diz, estamos chegando. Lá está o santuário de Delfos. Cena 3. Em Delfos, inúmeros peregrinos ali reunidos vieram rodeados, cheios de maior curiosidade. E aí o peregrino 1 diz, quem são vocês?
E o Peregrino 2 também pergunta: de onde vem? E o Pedrinho responde: viemos consultar a Pitia. Peregrinos 1, 2 e 3 todos juntos falam: oh, a Pitia! E o Peregrino 3 fala: os consulentes têm de oferecer ao santuário uma dádiva de valor. Sem isso, não são recebidos. Aí o Pedrinho diz: e esta agora? Não temos ouro, nem nada de valor para oferecer ao santuário? Como há de ser? E a Emília diz: nada mais simples. Se não temos ouro nem estátuas, temos o Visconde. Podemos oferecer o Visconde como uma das maiores curiosidades da natureza. E juro que os sacerdotes aceitam. E depois ele foge e continuamos a nossa viagem. Aí começa a cena 4. E assim foi feito. Pedrinho aproximou-se do sacerdote e disse que viera consultar a Pitia, trazendo como dádiva um dos maiores prodígios do mundo, um milhoide, que falava muito bem, sabia 1000 coisas e não tirava a cartolinha da cabeça. O Pedrinho disse, virado para o sacerdote: veja a dádiva que trouxemos. O sacerdote, examinando o Visconde com grande espanto, não há dúvida de que é um estafermozinho. Deveras curioso, aceitamo-lo como donativo ao santuário. Chegou ao final a hora da consulta, Pedrinho e Emília foram introduzidos na câmara do oráculo. Pedrinho, para Pitia, descabelada, envolta por um vapor que subia da terra. Queremos saber onde está nossa tia Anastácia, que sumiu lá do sítio da vovó, uma mulher de quase 70 anos, lenço de ramagens na cabeça, mestra em bolinhos. A Pitia diz: o trigo venceu a ferocidade do monstro de Guampas. Pronto, era só aquilo. Pedrinho e Emília retiraram-se desapontadíssimos. Cena 5. E agora, em vez de nos dar uma resposta clara, vem com um quebra-cabeça? Confesso que fiquei na mesma. Aí o Pedrinho: temos de pensar. E Emília de repente deu um grito: Eureka, Eureka, achei, achei! Tia Anastácia está sã e salva nos domínios do Minotauro, é isso. Pedrinho: por quê? A Emília: tudo está claro como água, Pedrinho. O trigo quer dizer tia Anastácia, porque ela, como cozinheira, lida muito com trigo. Farinha de trigo, massa de trigo, pastéis, bolinhos, etc. E como as coisas gostosas que ela fez com a farinha de trigo venceu, isto é, amansou a ferocidade do monstro de Guampas, que não pode ser outro senão um minotauro. De todos os monstros que invadiram o palácio do príncipe Kodad, só havia um de Guampas. Ou chifres, o Minotauro. Logo, tia Anastácia está sã e salva, nas unhas do Minotauro, viva! Pedrinho diz: isso tudo tem lógica. E onde mora o Minotauro? O Heleno, que nos acompanhou, deve saber. Vamos procurá-lo. Cena 6. Foram em procura do homem e souberam que o monstro morava na ilha de Greta. Tinham de partir imediatamente para a ilha de Greta, mas antes era preciso acudir o Visconde. Como arrancá-lo do santuário? Foram os dois para lá e deram várias voltas em redor, paredes altas sem janelas. A Emília disse: a única abertura é a porta de entrada. Por ela o Visconde passou, e só por ela poderá sair. Se fosse eu, já havia escapado, porque os sacerdotes volta e meia abrem a porta para guardar mais dádivas. Fiquemos aqui por perto. Talvez o Visconde compreenda que o único meio de salvação seja aproveitar-se de um dos abrimentos da porta e fugir. Assim fizeram. Ficaram por ali, de olho na porta, espiando pela fresta, cada vez que um sacerdote abria o santuário. Mas nada do Visconde aparecer. Impaciente com a demora, Emília resolveu agir. A Emília disse: vou pregar uma peça no primeiro sacerdote que chegar. E o Pedrinho: que peça? Emília: você vai ver. Vinha vindo um deles carregando uma pesada estátua de ouro. Assim que abriu a porta do santuário, Emília lançou-lhe aos pés, como tomada de convulsões, pôs-se a gritar coisas que ninguém ali entendia, era na língua do P. Então, aqui, para quem não sabe, a língua do P, ela é formada a partir da separação de sílabas da palavra. Ela fez fupu, japá. Então, ela põe o P aqui no meio, colocou o U porque fu terminou com U, e o já do fuja terminou com A, então ela põe o PA. Fupu, japá. Então, dá pra gente conseguir fazer a leitura aí do que a Emília falou, ó. Fuja, Visconde, saia atrás do sacerdote. E quando ele vier saindo, e não esqueça a maletinha. É isso. Kátia Regina Pessoa, texto adaptado de Um Minotauro, de Monteiro Lobato, do sítio do Pica-Pau Amarelo.
Então, ao acompanhar a leitura comigo, eu sei que foi extenso, que foi chato, não deu para fazer de outra forma, mas se vocês quiserem, vocês podem estar assistindo às aulas do Centro de Mídias sobre o mesmo tema, para ajudar vocês a entender o texto. Mas a leitura das professoras lá também não foi muito diferente. Então, continuando falando desse gênero roteiro, que ele é organizado assim, com a fala dos personagens, e se o personagem vira lá, de repente deu um grito, então ela fala gritando, né? Esse gênero textual que é muito utilizado e que é bom a gente conhecer, porque um dia talvez a gente precise produzir um, quem sabe, né? E, de acordo com o que você leu até agora, responda as questões a seguir. Para respondê-las, você precisará imaginar algumas cenas, pois a história foi propositalmente interrompida na parte em que a Emília fala a língua do P. Visconde entendeu a mensagem? Você acha que ele entendeu a mensagem? Sim ou não? Pensando que ele era um homem sábio aí. Não tem resposta certa porque você vai imaginar, tá bom? Ele conseguiu escapar? Você acha que ele conseguiu escapar? Você não leu o final da história, a gente não tá com o final da história aqui, então não vai dar pra você saber a resposta certa, mas você vai imaginar. E aí você coloca pra mim. E o que aconteceu com o grupo de Emília? Você coloca o que você acha que acontece depois na história. E vocês vão enviar as respostas pra mim. Pessoal, é só isso. Espero que eu tenha ajudado com a leitura e com a explicação, mas a atividade em si ela é bem rápida e prática de fazer. Uma boa semana para vocês!